Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa nova série aqui pelo YouTube e Facebook chamado Bíblia Turbo. Como vocês podem observar, eu estou acompanhado aqui da digníssima minha esposa Valéria Assunção. Seja bem-vinda, Valéria, e já tira essa dúvida que eu tenho certeza que o povo deve estar se perguntando ali, o que é esse negócio de Bíblia Turbo? É um prazer, Lucas, estar aqui com você. É um prazer estar com você aí pelo YouTube, Facebook, aqui no Bíblia Turbo. E Bíblia Turbo não é nada mais, nada menos que estudar a Bíblia de forma rápida e objetiva. Será que a gente consegue, Valéria? Consegue. Porque geralmente nos estudos presenciais acaba se demorando ali 40 minutos ou até mais de uma hora, se for eu que estiver dando estudo. Brincadeira. Mas então vamos lá. Antes de nós irmos para o assunto de hoje, né, Valéria? Eu não poderia deixar de reforçar aqui para você. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, já curte, faz um comentário aí e não deixa de compartilhar. É muito importante que você compartilhe para a gente alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Então vamos lá. No estudo de hoje nós vamos aprender sobre um livro indestrutível. Você já ouviu falar de um livro que não pode ser destruído? Nós vamos aprender agora sobre isso. Você sabia que por mais de 1000 anos na Europa, pessoas importantes elas tentaram de tudo para queimar todas as Bíblias, mas não conseguiram. Deus não permitiu que a sua palavra fosse destruída e a fez com que permanecesse intacta. Apesar de tanto ódio contra a palavra de Deus, a Bíblia atualmente é considerado o livro mais lido, mais traduzido e vendido no mundo. Sem dúvida alguma, esse é um livro indestrutível. É um livro poderoso que ele pode até mesmo transformar a sua vida, tá bom? Você já se perguntou o que a Bíblia era para Jesus? Vamos ver a resposta na própria palavra de Deus? Lá em João capítulo 17, versículo 17, diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o que a Bíblia foi considerada por Jesus? A verdade. A verdade, a palavra de Deus é a verdade, tá bom? A segunda pergunta, também bem interessante, é assim: quem que escreveu a Bíblia? Você tem curiosidade de saber quem escreveu a Bíblia? Nós vamos ver a resposta na própria palavra de Deus. Nós não vamos comentar os escritores da Bíblia, mas que característica tinham essas pessoas que escreveram a Bíblia? 2 Pedro capítulo 2, capítulo 1, versículo 21 diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui o texto é enfático. Quem que escreveu a Bíblia? Homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E o texto já inicia falando que nenhuma profecia foi dada por vontade humana. A iniciativa para que a palavra de Deus fosse escrita foi uma iniciativa divina, uma iniciativa do próprio Deus e não do ser humano. O ser humano foi um instrumento nas mãos de Deus para que a palavra dele fosse escrita. A Bíblia, o autor é Deus, mas os escritores foram homens, cerca de 40 homens que viveram num período aproximadamente de 1600 anos. A próxima pergunta: por que a Bíblia foi escrita? Qual que foi o objetivo da Bíblia ter sido escrita? Qual o motivo? Vamos ver a resposta? 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, já fala para educar, para repreender, para ensinar. A palavra de Deus tem essas funcionalidades, tá bom? A Bíblia fala sobre quem? Quem que é o personagem central da Bíblia? Vamos ver a resposta nela mesmo? João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, o personagem central de toda a Bíblia é o próprio Jesus. Porque a Bíblia é um testemunho sobre Jesus. Ela que testifica de mim, o próprio Jesus acabou de falar nesse verso que nós acabamos de ler. Qual que é a próxima pergunta aqui?
O que é comparada a Bíblia no livro de Salmos? Em Salmos capítulo 119, versículo 105, bem conhecido, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a Bíblia é comparada no livro de Salmos como uma lâmpada, como luz. A lâmpada tem a função de dissipar ali a escuridão para que você possa enxergar melhor. A luz, a palavra de Deus é a luz que clareia o nosso entendimento. E nós precisamos fazer mais do que nós estamos fazendo aqui, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós estamos clareando a nossa mente com a luz da palavra de Deus, que dissipa todo o engano, todo o conhecimento errado, tá bom? A próxima pergunta é: o que a Bíblia pode fazer por alguém? João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O texto é claro: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ao nós colocarmos em prática os ensinos da palavra de Deus, nós somos libertos do pecado, da justiça, do juízo, dos ímpios, aliás, dos vícios, dos ímpios também, né? Não é, Valéria? Dos ímpios também. Mas nós somos libertos especialmente do pecado que nos aprisiona. A palavra de Deus tem esse poder, mas ela não liberta só do conhecimento errado na teoria, não. Ela liberta colocando ela em prática destas outras coisas, como o pecado do mal também, tá bom? A próxima pergunta: quanto tempo vai durar a Bíblia? Será que a Bíblia tem prazo de validade, como as coisas têm? Será que a Bíblia é perecível ou não perecível? Vamos ver a resposta. E ela mesma vai responder para você lá em Isaías capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus, ela permanece eternamente, para sempre. A palavra de Deus, ela sempre foi a mesma e sempre será a mesma. A palavra de Deus, que um Deus que é eterno, é eterna também. A última pergunta aqui: as pessoas que leem a Bíblia são chamadas de quê? Nós que estamos lendo aqui a Bíblia, nós somos considerados o quê? Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. É importante destacar aqui que fala 3 situações. Bem-aventurado, no caso feliz, aquele que lê o que nós estamos fazendo aqui. Aquele que ouve o que você está fazendo aqui, nós estamos fazendo, ouvindo. E aquele que guarda as palavras da profecia. Aquele que pratica. Não basta a gente só ler e ouvir, nós precisamos colocar em prática da nossa vida. Porque Satanás, a Bíblia fala que a diferença de Satanás para nós é que Satanás conhece toda a verdade, mas ele não se firmou na verdade. E se nós não se firmarmos na verdade, não colocarmos em prática essas verdades da palavra de Deus na nossa vida, nós estaremos na mesma situação que o inimigo de Deus. Então, nesse momento, nós vamos finalizando por aqui o Bíblia Turbo. É uma proposta diferente de estudar a palavra de Deus aqui pelo Facebook e YouTube de maneira rápida e objetiva, tá bom? Valéria, você tem as considerações finais? E se você acha que foi muito rápido para você quer se aprofundar mais, eu vou deixar um convite especial para você. Você pode deixar nos seus comentários aí a hashtag Eu Quero Estudar a Bíblia, que a gente vai ter o prazer em entrar em contato com você, para que assim a gente possa juntos nos aprofundar mais nesse livro que é indestrutível. Exatamente, e não deixe de compartilhar para a gente espalhar esse estudo aí para outras pessoas que perecem por falta de conhecimento. A própria palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, mas não é por falta de Bíblia. Hoje nós temos uma acessibilidade muito grande para estudar a palavra de Deus. Já no passado tentaram destruir a palavra de Deus muitas vezes e muitas pessoas que queriam estudar a palavra de Deus e entendê-la eram perseguidos e mortos. E hoje a gente tem essa facilidade aqui de estudar a palavra de Deus de forma rápida e objetiva pela internet. Então, por favor, compartilhe o vídeo para a gente alcançar o maior número de pessoas. E até o nosso próximo encontro aqui, pelo Bíblia Turbo. Até lá. Tchau, tchau.